A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, que diz: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Nós vamos ver aqui Paulo falando sobre o justo juízo de Deus. Aqui nós vamos ver, quando Paulo ele fala sobre esse julgamento, julgamento esse que Paulo chama aqueles que julgam, e além de julgar, são aqueles que praticam as mesmas coisas, são indesculpáveis, pois ele está condenando a ele mesmo, quando conjugamos alguém e estamos na prática das mesmas coisas, nós vemos aqui que nós somos indesculpáveis quando julgamos as pessoas. E Paulo ele escreve no versículo 2 que, entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Paulo ele está falando aqui, ao escrever nessa carta aos Romanos, mas também falando muito a respeito daquilo que era os costumes de muitos judeus, de estar julgando os próximos, dos fariseus também, de estar querendo tanto que os outros andassem certos, mas eles mesmos estavam andando e fazendo o que era contrário à lei do Senhor, à lei de Deus. E assim eles, não praticavam. Eles já sabiam o que tinha que fazer, ensinava até, mas não praticava a palavra de Deus. Nós vamos ver que quando qualquer um de nós, ficamos irados por causa do pecado de alguém, nós devemos ter muito cuidado. Precisamos nos posicionar contra o pecado, mas é necessário fazê-lo com humildade. É comum observarmos mais claramente nos outros os pecados que também estão enraizados em nós. Se olharmos cuidadosamente a nossa vida, poderemos constatar que cometemos os mesmos pecados, talvez de uma forma socialmente aceitável. Por exemplo, uma pessoa que fala da vida alheia pode mostrar-se severamente crítico a respeito de alguém que fale da vida dela. Então, isso é uma forma, de nós observarmos e termos esse cuidado, para que assim possamos ver em nós mesmos o quanto somos falhos e pecadores, e o quanto é ruim quando se fala da vida de alguém, como exemplo que eu tenho dado nesse dia. Então, quando a carta de Paulo ela foi lida lá na igreja em Roma, não há dúvida de que muitos devem ter meneado a cabeça, ao ouvirem a condenação do apóstolo, a adoração a ídolos, a homossexualidade, a violência. Mas que surpresa, seus leitores devem ter tido, ao ler, esse versículo, és inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que o outro, do que a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre a que as tais coisas fazem. Então, Paulo,
né, enfaticamente, ele destacou que todos nós temos pecados, né, repetidamente, e que sem Cristo não há como sermos salvos das consequências do pecado. Então, somente Cristo Jesus, ele pode nos tirar, nos salvar, né, da condenação do pecado. Não tem outro caminho a não ser Cristo Jesus. E Jesus, né, ele é o único que pode e que irá vir nos buscar. E foi, né, e é aquele que, em sua grande bondade, né, nós vamos ver que Deus ele retém o seu juízo, né, dando tempo às pessoas para que abandone o pecado. Faça observarmos, né, ou melhor, abusarmos da paciência de Deus e buscarmos a aprovação para os caminhos errados em que vivemos. A autocrítica é algo difícil, né? É ainda mais penoso, né, apresentarmos abertamente a Deus e permitir que Ele nos diga, né, em que área da nossa vida precisamos mudar. Porém, como cristão, devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados, para que Ele nos possa perdoar e curar. Infelizmente, temos a tendência de admitir, né, de admirar a paciência que o Senhor tem para com outras pessoas, em vez de nos humilharmos e reconhecermos como Ele tem sido paciente conosco. Quando Ele diz no versículo 4, ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Muitas das vezes é muito fácil olhar, né, os telhados do vizinho, muito fácil olhar a grama do vizinho, olhar muitas das vezes e ver o quanto Deus, né, tem sido benigno, o quanto Ele tem sido misericordioso, e muitas das vezes até se não vigiar, né, vemos como Deus tem sido tolerante com certas pessoas, mas esquecemos também, né, o quanto Deus ele tem sido paciente conosco, quanto Ele está, né, e tem nos dado essa oportunidade de arrependimento, né, de se arrepender dos pecados, dos erros. Então, muitos se encontram hoje desviados, afastados da presença do Senhor, e Deus tem dado a oportunidade, tem sido paciente, mas vai chegar naquele grande dia, nós vamos ver que o justo juiz ele irá julgar, né? Irá julgar cada um. No versículo 5 diz: contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus vai chegar. O dia do grande julgamento, né, onde o Senhor, o juízo final, ele é certo. Ele não é uma história. E os sinais, eles apontam para isso, para o juízo final. Versículo 5 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna, né, aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação, haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus e depois para os gregos, mas glória, honra e paz para todos aqueles que praticam o bem. Primeiro para os que praticam o bem, mas glória e honra para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não mostra favoritismo. Então, embora Deus não puna as pessoas imediatamente, né, pelos pecados praticados, o juízo final ele é certo, né? Não sabendo exatamente
quando o julgamento acontecerá, mas sabemos que ninguém escapará deste encontro final com o Criador. Então, entenda que é certo o juízo de Deus. E muitos hoje não estão, né, preocupados com isso. E diz a palavra que haverá sofrimento para todo ser humano que pratica a maldade. Então, hoje nós não devemos olhar para aquele que pratica a maldade e achar que tudo dali vai passar impune. Não vai. Nós vemos que o Senhor, o justo juiz, irá julgar todos eles. Versículo 12 diz: todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei e que serão declarados justos. Então, não é somente aqueles que ouvem a lei, né, mas é aqueles que ouvem e praticam a lei, né, que serão declarados justos. Então, muitos hoje pregam, muitos hoje, né, ouvem, mas não praticam essa palavra. E quem não pratica, né, será declarado injusto, né, e quem pratica a lei será declarado justo. O versículo 14 diz: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ele ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Então, mostrar que a exigência da lei estão gravada no coração deles, ou melhor, isso mostra que a exigência da lei está gravada no coração dele. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo. Então, isso tudo, né, se verá no dia em que Deus julga os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho o declara. Então, Deus é aquele, ele é o justo juiz, e ele julgará os segredos dos homens, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, e ele julgará por meio de Jesus Cristo, né, conforme declara o Evangelho. Então, que nós possamos nesse dia entender a importância de que nós não julgarmos o próximo, mas de estar a cada dia fazendo essa autocrítica, olhando para nós mesmos, né? Observando em nós e vendo o quanto nós somos pecadores e orando e pedindo ao Senhor que venha nos dar, né, a direção para que possamos a cada dia viver para agradar ao Senhor. Pedir que Ele nos mostre os nossos pecados, que Ele nos mostre onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando, para que assim nós possamos, né, engrandecer o nome do Senhor e através disso, né, também vidas e almas vão ser resgatadas, vão ser tocadas pelo Senhor. Então não julgue o próximo, olhe por ele, né, olhe para você mesmo. É o que nós devemos olhar para nós mesmos e ver o quão pecador e falho nós somos, e vamos crer, devemos continuar crendo que o justo juiz ele dará a sentença. O justo juiz ele irá um dia, ele irá retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Ele irá retribuir conforme tudo que está sendo realizado, o Senhor, ele irá retribuir. Seja aqueles que fez o bem, para o bem, e aquele que fez o mal, né, também receberão, né, as suas consequências. Então, que nós venhamos entender que isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. A tudo que está, né, oculto, por meio de Jesus Cristo, será julgado, conforme declara a palavra do Senhor. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.